Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, ou bom dia para quem for ver esse vídeo depois, né? Estamos aqui mais uma vez para nós discutirmos, aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho, né? E nesse momento nós nos dirigimos a Deus em gratidão, nos dirigimos aos nossos mentores, aos nossos protetores, para que possamos, de certa forma, absorver o que será trazido a nós nesse momento, nessa apresentação, e que possamos, dessa forma, entronizar esses ensinamentos no nosso espírito, para que possamos também colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então, eu agradeço a oportunidade, rogo a Jesus que nos ilumine e nos direcione nesse aprendizado. Nós vamos falar, pessoal, um pouquinho sobre, nós estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos aqui ler o capítulo 27, Pedi e obtereis. É um capítulo, é o penúltimo capítulo do Evangelho, um capítulo que precede o último capítulo, que é uma coletânea de preces espíritas, e por isso mesmo ele foi colocado nessa situação. É um capítulo que fala, então, sobre a prece. E a gente vai entender mais para frente por que ele está escrito assim, como pedi e obtereis, que é uma das frases que Jesus nos coloca. Então, ele tem várias partes nesse capítulo. Uma delas é as condições da prece, eficácia da prece, ação da prece. E dá uma série de comentários em seguida dos nossos irmãos a respeito da prece e da sua prática da prece. É um capítulo muito interessante que nos fala de uma condição muito comum, né? Que é a prece, é esse momento que nós temos, nos dirigimos ao Criador. E justamente nós gostaríamos de começar falando um pouquinho o que é a prece, né? Lembrando que a prece é uma transmissão de pensamento. São nossos pensamentos que se dirigem a nosso Pai, a Deus, né? E ela pode ser de alguns tipos, né? A prece pode ser um pedido, que é o que geralmente nós fazemos. Nós geralmente fazemos um pedido. Pode ser por você mesmo ou por alguém, e aí já é uma expressão de caridade, né? Ela pode ser também um agradecimento, uma prece de gratidão, onde nós nos dirigimos e agradecemos por, por aquilo que nós temos, aquilo que nós conseguimos, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual, principalmente de espiritual, né? E tem também um tipo de prece que muitas vezes nós nos esquecemos, que é a prece em louvor. É uma prece de admiração. E essa prece, muitas vezes, alguns de nós nem imaginamos que nós fazemos, mas é aquela comunicação que nós temos, muitas vezes. Nós observamos uma paisagem bonita, nós observamos uma relação amigável, nós observamos uma interação da natureza, e nós ficamos admirados. Nesse momento, nós admiramos toda essa harmonia universal, nós admiramos a criação, e essa é a prece de louvor. Nós estamos louvando, nós estamos admirando a criação, que é tão bonita, não é verdade? Muito bem. Seguindo um pouquinho aqui, então, o capítulo, nós vamos... Kardec organizou aqui para falar sobre as condições da prece, sobre como fazer a prece, né? Como fazer essa conversa, que é uma conversa íntima com Deus, né? Uma conversa do nosso íntimo com Deus, né? Do nosso espírito, né? E aqui ele cita aqui uma passagem do Evangelho que é muito bonita, né? Que é Jesus que nos fala, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, ora teu Pai em secreto. Quer dizer, mostrando que a prece é um movimento da alma, é um movimento interno, é uma ação da alma, é um exercício do espírito. É aquele momento em que você, muito íntimo, que você vai se dirigir a Deus, então é um momento muito particular, muito especial seu, né? Então, você está lá, você está recolhido, você se comunica, não precisa de mais ninguém para você fazer essa comunicação, né? Então, é um momento muito especial e é isso que ele nos fala assim. Essa é a primeira condição da prece, um momento de recolhimento, né? Mais para frente, ele nos conta também uma outra passagem que é também relacionada à condição da prece, né? Ele fala
que nós, para que a gente não é necessário a gente fingir, orar demasiado, com muitas palavras muitas vezes que nós nem sabemos o verdadeiro significado, né? Mas o que nós vamos nos dirigir é com a sinceridade das palavras, né? Então, é um movimento do coração. Não precisa ser uma série de ordenações, uma série de coisas que nós decoramos muitas vezes, né? É um movimento da alma, um movimento do coração. É aquilo que a gente coloca no nosso íntimo para nos comunicarmos a Deus, né? Esse deve ser a nossa postura durante a prece. É um movimento espontâneo, não é nada, é, 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 como é que a gente fala? Não é nada fingido. É um movimento do nosso coração, né? Uma outra coisa muito importante que ele comenta aqui sobre a condição da prece e é em relação à nossa postura em termos de perdão. Então, ele comenta aqui que antes de orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, é o que Deus quer, o que Deus quer. Ele quer que nós possamos conviver em harmonia um com os outros. Nós somos irmãos, por isso nós temos essa, essa, essa obrigação de nós nos relacionarmos em fraternidade, em solidariedade, né? E não dá para nós nos colocarmos nessa comunicação com Deus se nós tivermos algum sentimento contrário a esse movimento de caridade. Então, basicamente, o que nós precisamos fazer é nos voltarmos a nós mesmos e olharmos, verificarmos se tem alguém, tem algo com que nós nos incomodamos, que nós nos magoamos, que nós levamos esse sentimento adiante, para que possamos, enfim, nos relacionarmos da forma melhor possível com Deus, que é aquela onde nós estamos com o coração completamente purificado. Então, o perdão àqueles que nos ofendem é muito importante e nos direciona de uma maneira mais certa, mais correta, em direção ao que Deus espera de cada um de nós, né? Nesse movimento da prece, né? Então, lembrando, então, que a prece, o poder da prece está no pensamento. Ele não depende das palavras, né? Não depende daquilo que muitas vezes você lê, você quer repetir muitas vezes, mas não, é um movimento do coração, né? Também não depende do lugar, não precisa ser um lugar específico. Por isso que Jesus nos traz essa liberdade, né? Nos traz essa liberdade de podermos comunicar com Deus a qualquer momento. Não é necessário nenhum lugar específico, né? Nem no momento. Muitas vezes nós estamos no trabalho, paramos por alguns segundos e pensamos, só o fato de nós pensarmos, nós estamos nos comunicando, e aí nós estamos nos estabelecendo com essa comunicação e fazendo uma prece, muitas vezes, né? Então, você pode fazer a sua prece em qualquer local, em qualquer hora, a sós, reunido, isso não importa. O que importa é esse movimento do coração, é que a prece seja realizada com humildade, porque ela é um ato de humildade. Uma vez que nós estamos nos dirigindo a Deus, nós estamos já assumindo que nós temos algo acima de nós, muito maior que nós. Então, a prece é sempre um movimento de humildade. Nos colocamos aqui, nos dirigimos a Deus, pedindo, agradecendo, louvando, né? Então, aqui que ele dá essas condições da prece. Como nós vamos orar, né? E a prece, no final, ela nos beneficia, mas de que forma que ela nos beneficia? Nós vamos discutir um pouquinho isso aqui daqui adiante, né? Uma outra coisa que é interessante nós discutirmos é que nós fazemos a prece, então nós nos beneficiamos da prece, mas é que aqueles que não fazem a prece, eles não recebem, então, as benesses? Por exemplo, alguém que é ateu, que não se dirige a Deus, que não faz sua prece. Ele, então, não merece receber tudo o que ele deve merecer. Então, vejam, a prece nos beneficia sim, beneficia muito, mas não é porque eu não faço uma prece que eu não recebo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês imaginem um médico que tem uma vida completamente atribulada, a vida dele é dedicada aos outros,
ele não tem horário para atender os pacientes, atende também muitos pacientes sem cobrar, né? Vídeo exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. Muitas vezes ele abre mão das suas atividades em família e quando está em família se dedica completamente à sua família. Aproveita as pequenas horas de lazer para apreciar a natureza e com isso ele olha, observa esse movimento da natureza, como é lindo essa natureza, essas relações que nós estabelecemos com a natureza. Essa pessoa, ela não precisa de oração, porque a vida dela já é uma oração. Isso eu vi numa palestra de um outro colega médico também, espírita, mas eu achei muito bonito. Então, a vida de algumas pessoas já é uma oração. Então, elas não precisam desse tipo de retaguarda, vamos dizer assim. Mas não há dúvida que a prece nos beneficia certamente, né? Então, só para nos lembrarmos do verdadeiro objetivo do Espiritismo, que é nos esclarecer, né? Mostrar para nós o nosso papel aqui, que nós temos deveres aqui. E muitas vezes, nós cumprindo o nosso dever, nós estamos já exercendo essa prece, essa relação com Deus, né? Da forma que nós estabelecemos nossos compromissos lá atrás, nós praticando tudo dentro daquela programação que nós nos comprometemos, nós já estamos orando, né? Essa já é uma oração, é um movimento da alma, de forma natural, né? E para nós outros, muitas vezes nós necessitamos dessa prece, é um movimento de nos aproximarmos, né, de Deus, né? Nesse momento que nós estamos mais próximos de Deus e podemos aí estabelecemos essa relação com o nosso Criador. Vamos um pouquinho adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre por que nós oramos. Por que, afinal de contas, então, nós oramos? Por quê? Vejam só, se a gente puxar um pouquinho lá do que tem lá na Gênesis, capítulo 19, onde há uma tentativa de definir Deus, que é a suprema e soberana inteligência, né? É único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Se é tudo isso, ele sabe exatamente o que é nosso papel aqui, sabe exatamente o que vai acontecer conosco, sabe exatamente o que vai ser o nosso futuro. Então, se tudo isso é da sapiência, por que nós oramos? Nós vamos, com a nossa oração, mudar o nosso caminho? Em outra questão relacionada a esse tema, todas as circunstâncias das nossas vidas estão submetidas à fatalidade. Até quanto nós conseguimos contrapor o determinismo com o livre-arbítrio? Quanto da nossa vida é tudo fatalismo? Então, se Deus sabe tudo, se Deus sabe tudo que vai acontecer, para que nós oramos, então? Nós não podemos, então, mudar o nosso rumo? Nós podemos, e nós fazemos isso todos os instantes. E a prece nos dá também condições para isso. Porque não há um determinismo. O determinismo, quem faz, somos nós mesmos. O que há é o nosso livre-arbítrio. O que há são as nossas escolhas. Sempre fazendo escolhas e nos direcionando para os caminhos que nós temos à frente, né? Então, não há. O único determinismo que existe é o momento que nós nascemos, o momento que nós desencarnamos. Nesse período, nós podemos modificar completamente o nosso rumo, seja ele para o bem, seja ele para o mal. E assumimos com isso as nossas responsabilidades, porque nós temos livre-arbítrio. Então, é por isso que nós também pedimos. Nós pedimos pela oração, porque nós precisamos ter força para enfrentarmos todas essas dificuldades que há nas nossas vidas, nossos obstáculos, né? Então, oramos porque realmente nós temos essa possibilidade de nós modificarmos as nossas vidas. Eu gostaria de ler agora um trecho aqui do Evangelho, eu coloquei separado aqui, no item 6, e que justamente ele aborda justamente essa temática, né? Falando sobre
se tem leis naturais, como é que nós vamos, então, como é que nós vamos nos dirigir a Deus pedindo algo para mudar essa lei natural? Então, vejam só que interessante como isso se encaixa dentro do que nós acabamos de falar, né? Então, no item 6 do Evangelho, há leis naturais imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um, claro. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse tudo dependendo da fatalidade, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Deus não lhe deu entendimento e inteligência para que não os utilizasse à vontade para não querer a atividade para cair na inação. Quer dizer, se nós chegamos aqui, não, é tudo fatalidade, nós não fazemos nada, né? Nós simplesmente deixamos a coisa correr, né? Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade. Então, vejam, há acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre do atendimento da sua vontade. Então, vejam, não há um fatalismo, não há um determinismo. Quem determina os nossos caminhos somos nós mesmos, porque nós temos responsabilidade, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, por que orar? Porque nós aplicamos a lei de liberdade e livre-arbítrio. Você pede, e aí os espíritos aplicam a lei de justiça, amor e caridade. Os espíritos atendem. Né? Então, é por isso que nós oramos, que nós seguimos dentro, nós nos encaixamos dentro das leis naturais. Né? Muito bem. Mas, então, surge uma outra questão que é importante dentro desse capítulo aqui do Pediu de Teresa. Por que as nossas preces nem sempre são atendidas? E aí a gente tem que lembrar de qual é a nossa relação que nós estabelecemos com Deus. E que, de uma forma geral, a nossa relação com Deus é uma relação de troca. Nós esperamos, geralmente, algo em troca. Nós estabelecemos essa relação de troca. Eu oro 1000 Pais Nossos, 500 Ave Marias, e o Senhor me dá a saúde. Vejam a relação de troca que existe nisso. Geralmente, nós temos essa relação. Né? E outra coisa que nós imaginamos sempre a nossa relação com Deus é uma relação de justiça, mas uma relação de justiça onde é aplicado um castigo, onde nós somos castigados. Nós apreciamos essa relação no sentido de que muitas vezes nós passamos por uma dificuldade, mas é uma dificuldade muito menor do que aquilo que nós passaríamos, por misericórdia divina. Então, a nossa relação tem que ser restabelecida com Deus. E a prece está aí para isso mesmo. Né? E dentro desse conceito todo, desse tema todo, surge, então, a reencarnação, que nada mais é do que a aplicação da justiça divina, nos dando oportunidades. Nós temos sempre oportunidades para refazer aquilo que nós não fizemos, ou então corrigirmos aquilo que nós naquilo que nós erramos, né? E repararmos aquilo que nós cometemos. Então, está sempre aí a reencarnação para nos dar essa oportunidade. E dentro desse conceito de tudo que eu falei, surge então a prece para nos dar a força necessária para nós passarmos os nossos obstáculos. Então, dentro também desse esclarecimento, eu vou aqui ler Instruções dos Espíritos, nesse capítulo, item 22, V. Monod, Bordeaux, 1862. Vejam só como também se encaixa no que eu acabei de falar. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir a vossa melhoria moral? O que vos lembreis de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E é verdade. Geralmente o que a gente pede é sucesso, sucesso para, para a nossa vida material. Pedimos fortuna, pedimos uma boa casa, um carro novo. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas,
o que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhes antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então, meus amigos, muitas vezes nós esquecemos disso. Nós pedimos, 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 e não pedimos realmente o que importa. Porque essas dificuldades que nós passamos, muitas vezes nós programamos para nós mesmos, para nos fortalecer como espírito. Nós temos que pensar aqui como espíritos. E muitas vezes nós esquecemos de pedir justamente o que é mais fundamental para nós, para que nós possamos passar essas provas, esses obstáculos, que é o que justamente que o irmão aqui falou: paciência, resignação e fé. Fé para seguir em frente, para ter força para seguir em frente, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente acha que as nossas preces não são atendidas. E aqui eu lembro o capítulo 17, Sede Perfeitos também, item 3, o homem de bem. O homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, que é muito difícil para nós, é verdade, né? Mas muitas vezes a gente pede. Então a gente pede na prece conforto, nós pedimos riqueza, nós pedimos solução para os nossos problemas materiais, mas nós nos esquecemos de pedir o que realmente importa, que é auxílio a sermos resignados, compreensivos, tolerantes e empenhados no bem ao próximo. Porque é justamente para isso que nós estamos aqui, né? Então, lembrando, então, porque nossas preces muitas vezes não são atendidas, porque muitas vezes nós esperamos coisas que realmente não são possíveis de nos darem. Eu trouxe aqui também um texto de Leon Denis, do livro Depois da Morte, é um texto muito interessante que nos fala também a respeito dessa questão. Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Os males que desejaríamos afastar de nós são muitas vezes a condição necessária do nosso progresso. Quer dizer, aquilo que nós passamos é necessário para nós nos fortalecermos como espírito. Como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maior parte desses seria incapaz de discernir o que convém, o que é proveitoso. Quer dizer, nós não temos capacidade de saber o que é bom, muitas vezes, para nós. Alguns pedem a fortuna, ignorando que esta, dando um vasto campo às suas paixões, seria uma desgraça para eles. Mas a potência soberana não só representa a justiça, é também a bondade imensa, infinita e caritativa. Ora, por que não obteríamos por nossas preces tudo que a bondade poderia conciliar com a justiça? Podemos pedir apoio e socorro nas ocasiões de angústia, mas somente Deus pode saber o que é mais conveniente para nós. E na falta daquilo que lhe pedimos, enviar-nos a proteção fluídica e resignação. Vejam só que interessante, proteção fluídica e resignação. Muitas vezes nós vamos lá no centro, lá no CETRELV, e nós obtemos justamente isso, proteção fluídica. Quanto de nós não obtemos? E quanto de nós não mudamos os nossos caminhos justamente por isso, por termos mudado as nossas vidas? E a prece vem justamente aí para nos dar essa força de ultrapassar esses obstáculos. Mais um texto aqui que eu trouxe dentro desse contexto é uma sentença de Emmanuel, está no livro Opinião Espírita, página 59. Não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te parece mudo. Então, eu vejo muitas vezes a gente ora, e parece que não saímos do lugar. Parece que é mudo, parece que nós não recebemos absolutamente nada. Nada. Mas muitas vezes nós não percebemos o quanto que nós somos agraciados, o quanto que nós somos iluminados através de Deus, e isso através dos nossos irmãos, que nos dão essa proteção fluídica necessária, nos dão a força necessária para que nós sigamos em frente, enfrentando aquilo que nós temos que enfrentar, né? Vejam só, aqui no item 7 do Evangelho.
Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Mais uma vez. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Vejam como é importante isso. Deus nos mostra os caminhos, muitas vezes. Muitas vezes nós oramos, pedimos, estamos com um problema grave de saúde. Muitas vezes Deus nos coloca um médico, nos coloca um tratamento, nos coloca algo na nossa frente para que possamos aí nos aliviar, nos curar, mudarmos o nosso destino. E a oração vem justamente nesse sentido para nos auxiliar. Então, também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação, sempre em secreto. Deus age sempre por outras criaturas, inclusive os nossos irmãos espíritos. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com essa máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, é isso que nós não estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui justamente para entrarmos nas nossas batalhas, para que nós possamos enfrentá-las e seguirmos adiante. E a prece justamente nos dá esse apoio, esse esteio, essa força necessária que cada um de nós buscamos para seguir em frente. E aí a gente pergunta o que verdadeiramente importa, né? O que verdadeiramente importa? E nós temos as riquezas, nós temos a facilidade material, nós conseguimos um pouco de felicidade aqui, sem dúvida nós conseguimos. Nós aqui somos muito felizes, nós somos agraciados com um planeta maravilhoso, todas as condições que nós temos para poder trabalharmos, para poder seguirmos adiante. Mas o que verdadeiramente importa é a felicidade duradoura. É aquela paz de espírito. É aquela condição onde nós não temos mais aqueles sentimentos ruins, o sentimento de ódio, o sentimento de inveja, que muitas vezes nos fazem cair em ciclos viciosos e que nós não saímos tão fácil. Algum de nós já orou para se contentar com o que tem? Então, sempre nós nos lembramos que nós estamos aqui para corrigirmos esses sentimentos, egoísmo, orgulho. E eu acho que o papel principal da prece é nos trazer as condições necessárias para que possamos enfrentar esses nossos vícios e possamos, com isso, enaltecer as nossas virtudes. E eu acho que esse é o principal, talvez, da prece. Vamos ver aqui. Eu acho que já estamos quase no horário. Eu espero que eu tenha trazido para vocês essa informação. Então, vocês vejam que como se encaixam essas coisas que eu falei para vocês em termos do título do capítulo. Pedi e obtereis. Obtém tudo através da prece. Mas o que nós pedimos? O que verdadeiramente importa? A nossa vida material, a nossa vida espiritual. O problema é que nós estamos envolvidos aqui na matéria. E muitas vezes a dor é muito forte. Eu sei, o sofrimento é muito forte. Mas que possamos, através da prece, pedir justamente isso. Pedir que nós tenhamos essa força, essa paciência, essa resignação. E que nós seremos, com certeza, atendidos. Então, nesse contexto todo, a prece, ela atua como um alicerce. Ela atua como se fosse a base do edifício espiritual. Como uma argamassa. Aquela argamassa que se põe entre o meio dos tijolos para fortalecer, para trazer robustez à nossa edificação espiritual. Para que nós possamos ascender definitivamente. Saindo aqui dessa nossa condição para uma condição certamente melhor. Então, eu queria agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Eu trouxe para finalizar 2 preces. Eu gostaria de ler a vocês
São duas preces muito bonitas que eu gostaria de ler aqui na sequência para nós finalizarmos. Então, a primeira prece é uma prece escrita por Maria Dolores. Está no livro Antologia da Espiritualidade, obra psicografada por Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Agora, para encerrar, eu vou citar uma prece aqui de Alta de Souza, poetisa, a Alta de Souza, que é uma das mentores dos nossos grupos, que faz os enxovais. Essa poesia está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, onde trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então é com essas duas preces lindas que eu encerro aqui a nossa apresentação, agradecendo mais uma vez a oportunidade, rogando que Jesus ilumine a todos nós e que tenhamos paciência, resignação e fé. Passamos por momentos delicados, mas temos certeza que isso é temporário. Em breve estaremos novamente na oportunidade de estarmos todos juntos. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.